Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem radical sobre a realidade. Uma perspectiva que diz que o mundo que a gente experimenta, bom, talvez ele seja uma ilusão cuidadosamente construída por nós mesmos. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se a nossa percepção da realidade for, na sua essência, limitada? Como se tivesse um programa rodando aqui dentro que filtra absolutamente tudo que a gente vive. E é aqui que entra a primeira grande ideia. Imagine que cada um de nós vive dentro de uma caixa fechada, percebendo o universo imenso lá fora só através de 5 pequenas frestas, que são os nossos sentidos. Pois é, tudo que a gente vê, ouve, sente, tudo é filtrado. Nossos sentidos funcionam como tradutores, sabe? Eles pegam uma realidade externa, que a gente nem conhece direito, e convertem numa imagem que faz sentido aqui dentro, na nossa caixa. E essa filtragem não acontece por acaso, não. Ela é executada por um programa, um sistema operacional que a fonte chama de egoísmo. E a função principal dele é uma pergunta constante. Tá, mas o que eu ganho com isso? O resultado disso, a gente acaba trancado numa realidade pessoal totalmente subjetiva. O ponto crucial aqui é que a gente nunca experimenta o que está de fato lá fora da caixa, só a nossa interpretação interna do que está lá fora. Mas, e aí? O que acontece quando os desejos que a gente tem aqui dentro da caixa já não são mais suficientes? Bom, vamos avançar, que é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. A humanidade passa por estágios de desejo que são bem previsíveis. A gente começa com o básico, né? Comida, abrigo, segurança. Quando isso está resolvido, a gente busca riqueza. Depois, o desejo se volta para o poder, para o controle. E por fim, vem a busca pelo conhecimento. Cada uma dessas fases preenche a gente por um tempo, até que um novo vazio aparece. É só depois de esgotar todas essas buscas, tanto as físicas quanto as intelectuais, que um desejo totalmente novo e diferente pode surgir. Ele é chamado de ponto no coração. É aquele anseio profundo pelo sentido da vida, por algo que está além do que a gente pode tocar ou entender. E esse novo desejo expõe uma tensão fundamental em toda a realidade. De um lado, a nossa natureza, que é a vontade de receber, e do outro, a natureza da força que existe fora de nós, que é a vontade de doar. Para a gente entender como é possível ligar essas duas naturezas tão opostas, essa filosofia nos oferece uma analogia muito poderosa. Então, imagina a cena. Um anfitrião muito generoso prepara um banquete, assim, perfeito. Cada detalhe foi pensado para encantar um amigo querido. A única intenção do anfitrião é dar, é doar. O convidado chega, vê tudo aquilo e, claro, fica maravilhado. Mas logo em seguida bate um sentimento estranho, uma vergonha. Ele se dá conta de que naquela dinâmica ele é puramente um receptor. E isso gera um desconforto profundo. E aqui está um ponto fundamental. Essa vergonha não é culpa, sabe? É a consciência crua, até dolorosa, da diferença gigantesca entre a natureza de quem recebe e a de quem doa. É o choque de perceber a sua posição. Dominado por essa vergonha, o convidado toma uma decisão consciente. Ele faz uma restrição. Ele se recusa a comer, escolhendo interromper o ato de receber de forma puramente egoísta. É aí que o anfitrião explica que o único prazer dele vem de ver o convidado aproveitar a refeição. E o convidado tem um estalo. Ele entende que pode comer, sim, mas não para si mesmo, e sim para satisfazer o desejo do amigo de doar. O ato de receber se transforma num ato de dar. E essa história toda ilustra de um jeito brilhante a lei central para a gente conseguir perceber a realidade que existe fora da nossa caixa. O princípio fundamental é a chamada lei da equivalência de forma. Basicamente, ela diz que no reino espiritual, digamos assim, a proximidade não tem a ver com o espaço físico, mas com semelhança de qualidades internas. Para se aproximar de algo, a nossa natureza precisa se tornar parecida com a natureza desse algo. Então, aplicando a lição da história, uma pessoa pode desenvolver uma tela interna. Pense nela como um filtro consciente, que permite parar o impulso automático de receber só para si e, no lugar, escolhe a intenção de receber para poder doar. Resumindo, ao reprogramar o nosso sistema operacional interno, mudando de receber para doar, a gente começa a desenvolver um novo sentido, um sexto sentido, capaz de perceber essa realidade maior que nos cerca. Então, o ponto crucial é este. Talvez a liberdade suprema
não esteja em mudar as nossas circunstâncias lá fora, mas em transformar a própria natureza da nossa percepção aqui dentro. Fica aí a reflexão. É por isso que a numerologia cabalística é usada até hoje como uma ferramenta de autoconhecimento. O mesmo método que decifra textos antigos pode ajudar a gente a decifrar os nossos próprios padrões. A ideia é que nomes e datas de nascimento carregam uma vibração numérica que revela tanto os nossos dons quanto os nossos desafios. É como descobrir o nosso superpoder oculto. A jornada para decifrar o próprio mapa começa com essa reflexão. E para quem sentiu o chamado para essa jornada de autodescoberta, para quem ficou com aquela pulga atrás da orelha para saber o que o próprio mapa numerológico pode revelar, o primeiro passo está bem fácil. O link com mais informações está aqui na descrição.